Olá, eu sou o professor Avendi e nesta aula nós vamos falar sobre o cálculo da moda. Então, vou mostrar meu quadro para vocês. Aqui está. Bom, a moda de um conjunto de valores é aquele valor que aparece com a maior frequência. Então, vamos pegar aqui um exemplo das notas obtidas por um grupo de 10 alunos. Então, essas notas estão aqui, olha. 3, 2, 3, 6, 7, 6, 8, 6, 9, 4. Então, a moda é aquele valor que aparece com a maior frequência. Então, observe que a nota 6 apareceu aqui, ó, 1, 2 e 3 vezes. Então, a moda desse conjunto de valores é 6. Vou só trocar a cor aqui, ó. A nota é 6, a moda é 6. Por quê? Porque foi a nota que apareceu com maior frequência. Olha, para este outro grupo de alunos aqui embaixo, observe aqui, ó, o 3 apareceu 1, 2, 3 vezes. E o 6, 1, 2, 3 vezes. Então, nesse caso, nós temos duas modas. A moda é, né, 3 e 6. Observe agora esse terceiro grupo. As notas foram 10, 2, 4, 5, 7, 1, 8, 6, 9 e 3. Ou seja, não tivemos duas notas iguais. Ou seja, para esta distribuição aqui, não tem moda. Então, ó, não tem moda. Quando nós temos duas modas, nós dizemos que essa distribuição é bimodal. Se tiver 3, trimodal. E se não tem moda, ela é amodal. Fácil, né? Bom, vamos agora calcular a moda para uma tabela de frequência. Então, vamos ver essa tabela de frequência aqui, que fala do número de refeições por dia. Então, observem aqui que 12 pessoas fazem 3 refeições por dia. 24 pessoas, 4 refeições por dia. 8 pessoas, 5 refeições por dia. E 6 pessoas fazem 6 refeições por dia. Então, qual é aquela que tem a maior frequência? Qual o número de refeições por dia que mais acontece? É 4, que acontece 24 vezes. Ou seja, para calcular a moda numa tabela de frequência, sem intervalos de classe, basta a gente verificar aqui qual é a maior frequência. Então, 24 é a maior frequência. O que acontece 24 vezes? 4. Então, a moda é 4. Fácil, né? Bom, o que vai dar um pouquinho mais de trabalho é o cálculo da moda para uma tabela de frequência com intervalo de classe. Então, vejamos aqui esta tabela de frequência com intervalo de classe. Então, nós temos aqui idade das pessoas. Nós temos na primeira classe de 50 a 54 anos. Vamos lembrar amplitude, que é a diferença entre 50 e 54, é 4. Todas as classes têm a mesma amplitude, 4, a última. 74 menos 70 dá 4. Todas têm a mesma amplitude. Na primeira classe, o limite inferior é 50. Na segunda classe, o limite inferior é 54, o superior é 58. E nesta coluna F aqui, nós temos todas as frequências. O somatório das frequências é 50. Bom, para calcular a moda em uma tabela de frequência com intervalos de classe, nós precisamos de uma fórmula. A fórmula diz o seguinte, que é o limite inferior da classe modal. A classe modal é aquela que vai ter a maior frequência. Vamos identificar de uma vez, antes de terminar a fórmula? Olha só, nessa coluna das frequências aqui, olha. Quem tem a maior frequência? A maior frequência é 12. Então, esta classe é a classe modal. Qual é essa classe? Aqui, ó, é a terceira classe. Então, todos os valores nós vamos retirar para a fórmula
desta terceira classe, que é a classe modal. Eu sei também que, no final das contas, o resultado tem que ser uma nota, ó, entre 58 e 62 anos. Porque tem que estar dentro dessa classe. Se estiver fora dessa classe, eu tenho que procurar o erro. Significa que eu errei em algum lugar. Bom, então, completando a fórmula. Ó, é o limite inferior, né, mais D1 dividido por D1 mais D2. Já vou explicar o que é isso. Multiplicado tudo isso pela amplitude da classe. Bom, o que é... Vamos identificar aqui separadamente cada um deles, né? O que é LI? LI é o limite inferior da classe modal. A classe modal, olha só, I é igual a 3. Então, é o L minúsculo 3. L minúsculo, limite inferior, que é 58. Ó, que é 58. O superior, 62, seria o L maiúsculo. O que é D1? Muita atenção agora. O que é D1? D1 é a diferença entre a frequência da classe modal, ó, 12, e a frequência anterior à classe modal. Então, D1 é 12 menos 11, que dá 1. Quem é agora D2? D2 é a diferença entre a frequência da classe modal, 12, e a frequência da classe posterior à classe modal, que é 10. Então, aqui dá 2. Falta a gente saber a amplitude, mas a amplitude a gente falou no início. A amplitude é 4. É só você diminuir 62 menos 58, ó, menos 58 que vai dar 4. Muito bem. Estamos falando, então, desta terceira classe aqui. Vamos agora substituir na fórmula. Então, a moda vai ser igual. Opa, esqueci aqui do limite inferior. Ó, substituindo, limite inferior, 58. Mais D1. D1 deu 1. Embaixo aqui, ó, D1 mais D2. É 1 mais 2, multiplicado pela amplitude, que é 4. Então, vamos agora fazer conta. 58 mais, ó, a soma aqui é 3. 4 vezes 1 dá 4. 4 terços. Bom, então eu tenho que dividir 4 por 3 e somar 58. Vou usar para isso o auxílio da calculadora. Quer dizer, 4 dividido por 3 vai dar aquela dízima periódica, né? 1,3333, olha aqui. E vou somar com 58. Vai dar 59,333. Então, vamos arredondar para uma casa decimal. 59,3 é a moda dessas idades. Bom, vamos conferir. Será que 59,3 pertence realmente a essa terceira classe? Nós vimos que a moda está na terceira classe, que tem a maior frequência, que é 12, e tem que ser uma idade entre 58 e 62 anos. E, de fato, 59,3 está entre 58 e 62. Bom, então, com esta aula, nós vimos o que é moda e como calcular a moda em uma tabela de frequência sem intervalo de classe e com intervalo de classe. Muito obrigado. Tchau.